inflação persistente, economia aquecida e gastos públicos elevados. Esse é o pano de fundo que ajuda a explicar por que os juros no Brasil estão tão altos. Mas será que essa é uma realidade permanente ou podemos esperar mudanças nos próximos anos? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do BTG Asset Talks. Eu sou Maria Fernanda Violatti e hoje vamos falar sobre o cenário de juros no Brasil e no mundo, seus impactos nos investimentos e, é claro, sobre as oportunidades que surgem nesse contexto. Para isso, eu tenho o prazer de receber Felipe Pádua, Daniel Vairo, ambos gestores do fundo BTG Total Incentivado Infra da BTG Asset. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. Obrigado. Bom, para a gente começar, vamos falar de um assunto que eu tenho certeza que é de interesse de todos os investidores. Vamos falar da taxa de juros no nosso país. Bom, a gente está vivendo aqui um patamar de juros bem elevados, inclusive que a gente não via há 20 anos. Por que chegamos nesse nível? Consegue contextualizar um pouquinho, Pádua? Acho que sim, contextualizar de duas maneiras, fazer duas observações. Uma, que é natural em qualquer economia, você tem um ciclo de alta de juros. A gente teve um ciclo de alta de juros normal, promovido pelo Banco Central, para botar a inflação em ordem, botar a casa em ordem, desacelerar a demanda agregada, fazer a inflação convergir para a meta. Né? As expectativas estavam desancoradas, o país estava crescendo muito, a economia superaqueceu. Se a gente for olhar até nas contas externas, o Brasil passou a importar muito. A taxa de desemprego, desde a pandemia, caiu 6 pontos, que é muita coisa. Nessa taxa de desemprego, você tem algumas questões estruturais que faz com que ela tenha caído, mas tem a questão cíclica. A gente cresceu muito, né? Então, portanto, é natural que o mercado de trabalho fique mais apertado. Agora, o 15 já é chocante, né? É um negócio meio absurdo. Acho que a explicação ela vai um pouco além do ciclo natural pós-pandemia e certamente a gente vai precisar de uma explicação mais estrutural. A nossa, e a gente, quando a gente relaciona com março de 2006, que foi quando a taxa bateu esse nível lá atrás, a inflação lá atrás era 3, o juro nos Estados Unidos era 5, tem algumas diferenças para hoje, mas ainda assim acho que vale a pena a gente fazer algumas comparações. Né? No governo Lula 3, o gasto público vai crescer 40%, 40% em termos nominais, que é muita coisa. Vai dar um crescimento real da ordem de 5%, a gente pegar uma média do crescimento anual do gasto. No governo Lula 1 e Lula 2, o gasto cresceu em torno de 7% real. Agora está crescendo 5%. Esse crescimento do gasto provavelmente foi um dos grandes impulsionadores do crescimento da demanda agregada e do PIB. O PIB cresceu, desde a pandemia, mais do que 3% ano a ano, o que é uma média bem alta para o Brasil. Então, é muito provável que essa política de gasto, política fiscal, de expansão de gasto, ela seja responsável tanto pelo ciclo, que fez com que o Banco Central tivesse que reagir sob taxa, mas também pelo nível da taxa. 15% é uma taxa muito alta, inclusive para o poupador, é algo que a gente não vê há muito tempo, porque mesmo em 2006, o poupador ganhava 15% nominal, mas você não tinha essa quantidade de mecanismo de investimento incentivado que você tem hoje no Brasil. Então, o ganho real hoje é muito alto. Você está falando de um ganho real para quem está aplicando de maneira isenta e tem muito instrumento para fazer isso, da ordem de 10%. 10% real, você em 7 anos e meio, você duplica seu capital. Né? O que, de certa maneira, é uma ótima notícia para quem está poupando, mas também é uma fonte de preocupação, dado que a dívida do governo também vai dobrar se a gente seguir pagando essa taxa. Eu acho que até só complementando, um ponto que eu acho importante, a taxa de crescimento do gasto já chama atenção, mas a característica desse equilíbrio fiscal desse governo, que eu acho que é importante também, que é um ajuste onde você pega, a taxação num indivíduo que tem uma propensão marginal a consumir baixa, que seria o mais rico, e você faz uma distribuição para quem tem um consumo marginal, uma propensão marginal a consumir mais alta. Então, isso por si só, ele já é inflacionário, ele já é uma força a mais na atividade. Então, mesmo que você tivesse um primário zerado, vamos dizer, na margem você vai taxar a Petrobras, e você vai pegar tudo isso, primário zero, e distribuir isso para um programa, para um programa qualquer, distribuição de renda, por si só já seria um movimento que seria expansionista. Então, acho que tem essa característica também na pressão, na briga com política monetária e política fiscal. Quando a gente fala de taxa de juros, acho que sempre vem aqui a pergunta, será que o Brasil está condenado a ter esse patamar de taxa de juros, um juros tão elevado, ou a gente tem espaço para mudanças e estruturalmente, é isso que a gente pode esperar daqui para frente? Então, de certa maneira, é decepcionante a gente, 20 anos depois, ter voltado com uma taxa tão alta.
sendo que em algum momento aí da história a gente achou que a taxa ficaria mais baixa e que aquele movimento era definitivo. Mas eu acho que a gente não tá condenado, e aí é bom também, mais uma vez, separar na questão cíclica da estrutural. Se a gente voltar, a gente tem um período que é um interregno, um intervalo na história do Brasil, que o questionamento dos economistas era um pouco diferente do que é hoje, né? Hoje todo economista se pergunta como pode o país ainda estar crescendo com uma taxa de juros real desse tamanho. Você olha para o mundo inteiro, você não vê nada parecido, né? E no Brasil você vê esse nível tão alto. No período de 2017 até março de 2020, os economistas se perguntavam por que o Brasil não cresce com uma taxa de juros tão baixa. Era o oposto do que a gente está vivendo hoje. Obviamente tem algumas diferenças, né? Porque em 2017 a gente estava saindo da crise da Dilma e você tinha uma taxa de desemprego muito alta. Mas ainda assim vale a pena a gente lembrar desse período. Foi um período em que o gasto público cresceu 0, a inflação de serviço foi para 4, a inflação era 3, em março de 2020 a Selic era 4,5 e não havia nenhum artificialismo ali, não tinha ninguém segurando a inflação na marra, nada artificial. Então, assim, parece que a diferença, uma boa parte da diferença da taxa de juros de hoje para aquele 4,5 tem a ver com confiança na política fiscal. Hoje existe uma desconfiança na política fiscal que fez com que as expectativas ancorassem. A expectativa desancorada puxa a inflação para cima. E se a gente conseguisse organizar o fiscal, muito provavelmente a gente voltaria a trabalhar com taxa de juros mais baixa. Agora, isso é parte estrutural. Na parte cíclica, a gente pode dizer que mesmo sem fazer nada estrutural, a gente vai ter taxas de juros mais baixas no futuro. A gente não sabe quando nem quanto, mas certamente ela vai cair porque a política monetária foi ajustada. O juro foi para 15, não é muito distante, é recente, a economia já está desacelerando. A economia está forte, mas está desacelerando, o mercado de trabalho está apertado. E ainda está desacelerando um pouquinho no CAGED, mas não na pesquisa mensal do emprego. Então você tem alguns elementos funcionando. E o gasto público, ele começou a desacelerar no final do ano passado e ele desacelera um pouco no primeiro semestre desse ano. Se o gasto público continuar comportado no curto prazo, aqui eu estou falando do ciclo de novo, e a inflação já vem caindo, a economia está desacelerando, a gente provavelmente vai ter corte de taxa no futuro, ainda que isso não necessariamente represente um corte de taxa para níveis que a gente costuma falar como se fossem civilizados, né? Que são taxas de juros reais como as que se praticam no mundo. Muito bom. E já que você mencionou esse assunto de cortes, acho que tem uma expectativa muito grande aqui dos investidores em relação ao início do corte, né, dos cortes da taxa de juros Selic. Quando é que a gente pode esperar esse início, Vairo? Vou pegar um gancho aqui no que o Felipe descreveu um pouquinho de como a gente está agora. A economia desacelerando um pouco, o mercado de trabalho ainda forte, a inflação desacelerando também, inflação de serviço, que é o que mais responde, né? A política monetária ainda em níveis altos, expectativas de inflação melhoraram na margem, mais desancorada. Então, quando a gente vai olhar o que o Banco Central tem dito, é um Banco Central que ainda está disposto a manter esse nível de restrição por mais tempo. Então, a gente imagina que ele comece a retirar, né, essa restrição, comece o ciclo de queda a partir do início do ano que vem. Como é que a gente gosta de ver isso? Quando a gente olha momentos passados, quando o Banco Central começa, né, um ciclo de queda de juros, ele se depara com uma série de, né, ele está olhando ali uma série de variáveis, então ele vai ganhar uma segurança para começar esse corte. O que a gente olha como uma variável que talvez seja mais importante é como que no modelo do Banco Central, né, ele colocando uma hipótese de juro constante, o que o modelo dele, no que ele chama de horizonte relevante para a política monetária, está indicando como expectativa de inflação. Então a gente acha que ali no início do ano que vem, esse modelo vai estar dando um nível de expectativa de inflação dentro do modelo do Banco Central abaixo do que seria a meta. E aí isso vai dar algum conforto para ele começar esse ciclo. Ainda vai ser, né, um nível de taxa de juros restritiva, mas o Banco Central vem justamente alertando. A gente vai poder tirar esse nível de restrição em algum momento. E a gente acha que começa no início do ano que vem. Muito bom. E falando desse cenário, com essa expectativa também de, eventualmente, o ano que vem a gente ter o início de taxa de juros, de corte de taxa de juros, eu queria também entender um pouco em relação ao fundo BTG Total Incentivado, Infra, como que ele se comporta nesse cenário, até porque, inclusive, ele tem feito bastante sucesso. Então, aqui os gestores, né, são melhores pessoas para poderem justamente trazer um pouco do porquê desse sucesso e
um pouquinho do olhar daqui para frente do fundo, né, em relação a esse cenário todo que foi traçado aqui por vocês. Conta para a gente um pouquinho. Tá. Em parte, eu acho que o sucesso ele deriva, em parte, do fato de ser um produto isento. E quando a gente fala isento, assim, para deixar bem claro, é um fundo que não paga imposto de renda. Né? Uhum. Não pagar imposto de renda quando a Selic era 5, né, lá em final de 19, começo de 2020, significa que você ganhava o benefício de 0,75 ao ano. Quando a Selic sobe muito, quando ela vai para 10, o benefício passa a ser 1,5. Uhum. Quando a Selic chegar a 15, o benefício é 2,25 ao ano. O benefício de 2,25 ao ano é um benefício de retorno real que é maior do que a taxa de juros real na maioria dos lugares do mundo. Né? Então, isso é um benefício extraordinário para o poupador. E ainda existe a chance dos outros produtos financeiros passarem a ser mais tributados no ano que vem, o que faria com que essa vantagem tributária fosse ainda maior. Só para dar uma ideia do que significa 2,5% de vantagem ao ano, é a diferença entre você dobrar seu capital em 10 anos ou 7 anos e meio. Né? Ou seja, é você render 30% a mais de juro real do que na alternativa que é você sendo tributado. Então, uma parte vem disso. O cenário é bom para esse tipo de produto, porque a gente está projetando o que a gente chama de um pouso suave da economia brasileira. Então, como é um fundo que tem crédito, a gente tem que sempre estar atento ao ciclo de crédito da economia brasileira. A gente sabe que a inadimplência está subindo. A gente sabe que o crédito está se tornando mais restritivo no Brasil. Ainda assim, a gente não projeta uma recessão, nenhuma descontinuidade. Então, a carteira de crédito ela continua performando bem. E é um período em que a taxa vai cair pouco e vai cair devagar. Né? Naturalmente, o fundo está indexado ao CDI e ele também pode fazer apostas macro. Então, o fundo tem uma parte que é macro global, que pode se beneficiar do corte de taxa. Mas esse corte sendo lento significa que a gente vai ganhar esse carrego e essa isenção por bastante tempo. Então, tem uma série de razões que são vantajosas. Os clientes eles já entenderam a vantagem da isenção, tanto que é uma das classes que mais capta na indústria brasileira, né? A entrada de recursos nessa classe é muito grande e a própria entrada nesses fundos que a gente gera também estão sendo bastante grandes. Você comentou um ponto que eu acho que é bem relevante, que é sobre a questão da MP 1303, que ela vem para justamente mudar algumas questões relacionadas aos incentivos de diversas classes de fundos. E aqui eu queria entender, existe a chance de eventualmente ter, né, um final aqui para esse benefício da isenção do imposto de renda para essa classe de fundos? Essa questão da isenção, ela tem, se a gente pensa como economista, né, é difícil até justificar por que uma categoria de investimento ela é isenta e outra não. Se elas são mais ou menos parecidas, está de certa maneira financiando empresas nas duas formas de crédito. Mas enfim, o Brasil optou por esse regime. Curiosamente, até o governo anterior tentou fazer a mesma mudança que esse governo está tentando fazer, que é de taxar os isentos. Agora, o governo, respeitosamente, ele está fazendo uma proposta de taxar a partir de agora. Ele não está se propondo a acabar com aquilo que já foi contratado. Sendo assim, acho que uma grande vantagem de você estar investido num produto como esse é que os investimentos que você já fez em isentos, sejam eles títulos, só que o título vence, ou fundos que nunca vencem, eles vão ser permanentes. Então, se você investir num fundo isento hoje, você está garantindo a isenção por muitos anos. Eu não vou falar para sempre, porque no Brasil nada é para sempre, não em nenhum lugar nada é para sempre, mas é por bastante tempo. Se os instrumentos que esse fundo investe passarem a ser taxados a partir de janeiro, isso significa que o fundo vai continuar isento, comprando títulos que vão ter um retorno mais alto que vão passar a ser tributados, o que vai fazer com que a vantagem do produto aumente. E se o governo taxar os outros instrumentos e não taxar esse, a vantagem aí no caso é uma vantagem relativa, ela também aumenta. Uhum. Então a MP ela vem para dar uma organizada nessa questão da diferença de taxação entre instrumentos financeiros que são relativamente parecidos, mas ela não se propõe a taxar o passado, o que está contratado, o que é o correto. Portanto, quem tiver investido no produto não vai ser prejudicado. Eu acho que é só, como esse debate da MP é um debate fluido, né, então foi desde taxar a, de repente, as debêntures ficarem isentas em relação aos outros instrumentos,
eu acho que é importante também, de certa forma, você tem uma opção de graça até a definição desse debate, né? Acho que a gente entende que quem investir até o fim do ano estaria garantindo a isenção. Pode ser que pelo debate da MP, depois as debêntures incentivadas continuem sem ter nenhuma taxação. Então, de certa forma, é uma certa opção de graça que você estaria pegando até o final desse debate da MP, que deve acontecer até o final desse ano. Pádua, contextualiza também um pouquinho para quem está aqui nos assistindo sobre o portfólio do fundo. Qual que é a principal estratégia? Como ele é composto? O que vocês olham? O que vocês visam dentro do fundo? Tá. O fundo ele é um fundo que tem como objetivo render perto do CDI. Então, o fundo tem benchmark CDI. Ele quer render um pouco mais do que o CDI. E para render um pouco mais do que o CDI, ele tem que fazer algumas coisas, né? E o que ele faz? Ele faz duas grandes estratégias, uma de crédito e uma estratégia de macro global. Na estratégia de crédito, o que a gente faz é comprar títulos de crédito, em sua maioria debêntures de infraestrutura, mas não só debêntures de infraestrutura. A gente pode ter mais ou menos dinheiro alocado em crédito e mais ou menos dinheiro alocado, o saldo, em renda fixa normal, títulos públicos, etc. A gente pode variar o que a gente compra de crédito, então a gente pode ter mais ou menos crédito, a gente pode mudar a composição da carteira. Os setores, por exemplo? Pode mudar os setores, pode mudar a concentração um pouquinho, ter mais uma coisa, menos mais outra. Tem alguns setores de preferência? Ou... grosso modo, esse setor acaba concentrando muito na parte de infraestrutura, e aí são concessões e projetos de longo prazo ligados ao retorno ligado ao IPCA, com receita razoavelmente segura. Então, assim, o universo de crédito é relativamente restrito, que se pode investir para que se obtenha a isenção. Então, a gente pode variar a quantidade de créditos que a gente tem, a gente pode variar a concentração, a composição da carteira, dentro dos limites, né, óbvio. A gente pode ter mais ou menos títulos indexados ao CDI+, ou ao IPCA+. Então, em alguns momentos, a gente pode ficar mais exposto a IPCA+, quando a gente acha que a taxa vai cair, por exemplo. Em outros momentos, a gente fica menos exposto a isso. Então, essas são as variações que o grupo de crédito faz. E o grupo de macro global, ele faz a gestão de exposição a moedas, tanto no Brasil quanto no exterior, e a gestão de renda fixa. Então, o fundo pode ficar mais aplicado, menos aplicado no Brasil, mais aplicado no exterior, menos aplicado no exterior. Então, é uma combinação, né? Deve ter mais de 30 pessoas envolvidas na gestão do produto, e com esses dois grandes grupos, com esses geradores de alfa que eu já descrevi. Muito bom. E já que você citou que tem também essa exposição no exterior, eu queria falar um pouquinho sobre cenário externo. E tá complicado, eu queria entender um pouco da sua visão, Vairo. E as tarifas americanas, por exemplo, elas vão gerar inflação? A imigração parece também que é um tema que está relevante aqui, está bastante sendo, né, em pauta, sendo discutido. Então, eu queria entender um pouquinho sobre a sua visão também sobre avanço tecnológico, inteligência artificial, que tanto tem sido falado. Como que esses tópicos podem eventualmente impactar o cenário externo e até mesmo a visão de vocês aqui em relação a isso? Vamos lá, são muitos temas. Eu vou começar pela parte das tarifas e a gente vai evoluindo aqui nos outros temas. Bom, as tarifas é um choque que é sempre complicado para um banco central, com um choque de oferta. Então, ele vai gerar uma atividade mais fraca, né, em teoria, e uma inflação mais alta. Eu acho que o grande medo que gerou a questão das tarifas foi a inflação, porque a gente foi para um nível de tarifas que é sem precedente na história, né? A gente está falando de 15%, é a tarifa média que a gente está falando hoje. O que teve de interessante, que eu acho que é passado esses meses lá desde abril, eu acho que o que apareceu até agora em inflação foi menor do que se esperava. Então, logo depois do anúncio das tarifas, chegou a imaginar que a gente ia ter uma inflação de 5% esse ano, e você foi vendo mês a mês os dados de inflação melhores do que o esperado, né? Hoje já se fala de inflação de 3% ao fim desse ano. Não que não tenha tido efeito. Então, quando você olha a inflação de bens, você vê um efeito das tarifas, mas muito menor do que o esperado. A parte de serviços, que não impactaram diretamente pelas tarifas, mas mostrando uma trajetória de desaceleração. Então, essa parte da inflação não foi tão ruim como esperado. Porque como é que se dá o efeito da tarifa, né? Seriam 3 canais. Quem vai pagar essa conta, que no fim das contas é isso, né? Você está pegando um dinheiro que está sendo transferido para o governo. Hoje, se você pegar o que se arrecada com tarifa por mês, você está falando de 1% do PIB. Então, poderia ser o exportador, vamos chamar aqui o chinês. Como é que a gente veria isso? Os preços importados dos Estados Unidos mostrariam um desconto. O chinês vai lá e dá um desconto. Uma parte dessa tarifa vai ficar comigo. A gente não vê isso.
Então, a gente agora vai olhar para dentro da economia americana, ou está com as empresas, ou com o consumidor. Então, por hora, o consumidor parece ter sido bem menos afetado do que se imaginava. Pode ser que ainda seja afetado, acho que é um debate que ainda está ongoing, né? Então a gente ainda tem que observar historicamente nos estudos que se debate essa questão da tarifa, o consumidor é que paga a maior parte, mas por hora o impacto na inflação tem sido menor do que se esperava. O próprio Fed, como é que qual foi a postura dele em relação a esse evento até agora? Ele entende que é um choque uma vez em nível de preço que a tarifa gera e depois ele não veria impactos, né, seguintes para o resto da economia. Obviamente, o Fed tem que estar atento em relação à política monetária para que não tenha essa propagação, mas até o momento acho que a postura dele foi uma postura relativamente tranquila em relação ao impacto das tarifas. Mas ainda tem algum risco, né, desses impactos gerarem uma inflação mais alta do que esperado. Mas, por enquanto, diríamos que foi tranquilo. Eu posso dar segmento falando da imigração. Na verdade, cada um desses temas é suficiente para os economistas se enrolarem bastante já. Uma pauta de um talk todo, né? Exato. E tarifa até, acho que, tinha 60 anos que não tinha uma variação de tarifa desse tamanho. Então, muito difícil saber qual vai ser o efeito, mas assim, a gente entende que é um efeito inflacionário e recessivo. O outro choque é o choque da imigração, que é bastante relevante. Hoje, 20% dos trabalhadores americanos nasceu fora dos Estados Unidos. Que é um número impressionante, né? Que 1 em cada 5 das pessoas que estão trabalhando lá, elas não são dos Estados Unidos. Imagina se você tirasse, né, faz um experimento, tira 20% da força de trabalho, e essa força de trabalho ela é uma força de trabalho muito disposta, né? O cara que vai para lá, ele vai para trabalhar, em grande parte. E os vistos especiais são pessoas muito produtivas. Então a gente pode dizer que o PIB americano ele é bem acima do que seria não fosse essa presença dos imigrantes. Nos últimos anos, a entrada de imigrante nos Estados Unidos anual era em torno de 1 milhão de pessoas, né? Nos últimos 10 anos, mais ou menos. Aí no governo Biden, esse número aumenta, chega a 4 milhões de pessoas num ano só, por uma população de 300 e alguma coisa milhões de pessoas, população que trabalha 200 e pouco, é muita gente. E aí você tem esse movimento político de restringir a imigração. E hoje a gente estava projetando, antes dessa mudança do visto H1B, uma entrada de 500 mil pessoas somente por ano, e agora parece que vai ser até menos, uns 350 talvez, o que é bem pouco, né? E isso significa o quê? Que os Estados Unidos vai crescer menos do que cresceria, quase que certamente, e é uma política mais inflacionária também. Você tem menos oferta de trabalho, você tem menos crescimento, provavelmente mais inflação. E aí vale lembrar que os Estados Unidos, assim como o Brasil, está passando por um momento de transição demográfica. A população hoje no Brasil, em idade de trabalhar, ela está crescendo mais ou menos 0,5% ao ano. O que significa que se a gente só fosse crescer dependendo da mais mão de obra, a gente ia crescer só meio. Além do meio, a gente precisa de ganho de produtividade para crescer mais. Nos Estados Unidos, esse meio é 0,30. Então, ou seja, é 0,30 o quanto cresce a população americana em idade para trabalhar. O que significa que eles estão contratando um crescimento potencial mais baixo na medida em que eles tiram o imigrante da jogada. A gente entende, e eu não sei se corretamente ou não, que o governo americano está contando com um ganho tecnológico muito grande vindo da parte de tech, especialmente a parte de inteligência artificial. E aí você compensaria essa entrada de gente tornando as pessoas mais produtivas. Até tem um empresário americano que estava dizendo que ele pega um caminhoneiro americano, dá um sistema de AI para ele, um software, e ele se torna um chinês produtivamente. Eu duvido um pouco, mas é o tipo de coisa que se fala hoje, né? Você vai trocar essa mão de obra, inclusive indiana e chinesa, né? Que são 70% desses vistos H1B, eles são indianos. Você pretende trocar por um americano com auxílio de tecnologia para tornar ele mais produtivo, para você não perder crescimento. Vamos para a parte então mais complicada do AI, né? Assim, que seria, né? Onde o Elon Musk faria a Tesla se não fosse nos Estados Unidos, né? Então como imaginar os Estados Unidos com restrição para a imigração. O AI é o debate do que a gente vai conseguir em termos de tecnologia, né? O quanto que você vai aumentar a produtividade americana, do mundo, enfim.
e é sempre algo muito difícil de ser medido. A gente poderia dividir, acho que em 3 pontos, os impactos do AI ou de um ganho tecnológico, né? O primeiro deles, que a gente já vê, é o efeito riqueza, que é a elevação dos preços dos ativos na expectativa de um retorno desses novos processos. E isso gera consumo, né? São as condições financeiras que todo mundo fala, enfim, a gente está vivendo isso. O segundo canal que a gente também vive, que é o investimento. E nesse caso do AI específico, ele é um investimento realmente capital intensivo, porque você está construindo data center, você tem fábrica para fazer os chips, enfim, a gente vê a cada trimestre, né, os números do investimento ali. Isso sem entrar no debate se você vai se pagar ou não esse investimento, né? Então isso daí está gerando atividade hoje no presente. E o terceiro canal é a questão da tecnologia e da produtividade. Isso já é mais difícil, né? É um negócio que vem mais à frente e, na maioria das vezes, você não consegue pegar isso no dado. A última vez que a gente viu isso foi ali em 95, 2000, até 2005, que era internet, né, avanços da telecomunicação, e, na época, o grande sacada do Greenspan, que era o presidente do Fed, era... Ele estava vendo o que a gente vê quando você tem esse avanço tecnológico, né? Você vê uma atividade que cresce, vai surpreendendo no crescimento e vai surpreendendo numa inflação mais baixa. Então, esse é o impacto macro do avanço tecnológico, é isso, você conseguir crescer mais com menos inflação. Mas o ganho de produtividade em si você não pega no número. Depois, o que a gente viu? Naquela época você teve 3% ao ano de ganho de produtividade. Isso a gente ainda não tem aqui. E o Fed vai ter que ir olhando, né, o Banco Central, e a gente vai observando nos números. Eu acho que cada vez mais, se tiver esse ganho de produtividade com o AI de fato, a gente vai surpreendendo com o crescimento, né, do lado positivo, e inflação mais baixa. Eu acho que essa é a cara do ajuste macro quando você tem um evento de ganho tecnológico, é a expectativa que todo mundo tem hoje com o AI, né? Então, Desculpa, eu acho interessante porque os 2 primeiros pontos que o Vairo fez, eles são verdadeiros independentes se a tecnologia vale alguma coisa. Pode ser uma completa ilusão. Se as ações sobem no curto prazo, as pessoas enriquecem, elas gastam mais. Então, isso o Fed tem que lidar com esse impulso para a atividade econômica. E o outro é o impulso do aumento do investimento em infraestrutura e equipamento. Uma parte do equipamento de AI é importado. Então, na verdade, os Estados Unidos está estimulando outros países, mas uma boa parte também, como uma boa parte é nos Estados Unidos, você usa recursos americanos, isso também afeta o Fed, ainda que no futuro o retorno desse investimento seja muito baixo. Pado, você comentou que nos Estados Unidos tem uma visão positiva no âmbito de utilizar a inteligência artificial para até trazer maior produtividade para o trabalhador americano. Até fez uma comparação aqui com os chineses. Mas também existe uma preocupação da inteligência artificial eventualmente substituir o trabalhador. Como que é a visão de vocês em relação a essa possível, eventual, né, substituição da inteligência artificial pelo... Aliás, o oposto, né? O trabalhador pela inteligência artificial. Esse é um medo que está muito presente, né? Inclusive, você vê a contratação de jovens nos Estados Unidos, ela está bem reduzida, né? Então, o desemprego de recém-formados nos Estados Unidos está mais alto do que o desemprego médio da economia, coisa que raramente acontece. Obviamente, você tem um ciclo de incerteza e de desaceleração da atividade que fez com que a contratação dos jovens fosse atrasada um pouco. Mas, se você comparar com episódios anteriores, parece que tem alguma coisa acontecendo ali que a contratação do jovem está menor do que deveria ser dada a fase do ciclo. E tem gente atribuindo isso à inteligência artificial. Realmente, é uma tecnologia, como ela imita a gente, de certa maneira, eu acho que cria-se muito essa... Não sei se é uma fantasia, mas esse medo de que, como ele imita, ele é muito parecido com a gente, ele vai nos substituir. Acho que é um medo assim, que todo mundo tem. O episódio que a gente tem anterior de avanço tecnológico tem 2 momentos na história que tem avanço tecnológico bastante relevante. Um é até 1968, que a produtividade do trabalho ela cresce muito, ela vai para perto de 3%. E o outro é 95 a 2005. 95 a 2005 a gente viveu, então a gente lembra bem, grosso modo é o avanço da internet. E o avanço da internet, ele não gerava esse medo de substituir a gente, porque assim, a gente não é substituído pela internet, né? Não combina. Mas foi um episódio de muito ganho tecnológico, né? Foi 1,5 ponto a mais de produtividade do trabalho nesse período.
Então, 1,5 ponto a mais por 10 anos significa que ao final do período, os Estados Unidos, que foi quem mais aproveitou isso, ele enriqueceu em 20%, ele cresceu 20% a mais do que teria crescido. E aí, como que esses 20% a mais que ele cresceu se espalhou pela economia? Em grande parte foi na geração de empregos. Então, gerou muito emprego. Como cada pessoa se tornou mais produtiva, cada empresa produziu mais, cada pessoa produziu mais, os salários subiram, as pessoas enriqueceram e acabou sendo bom para todo mundo. Então, foi uma tecnologia que a gente diz que ela foi bem complementar, né? Ela aumentou a produtividade de cada pessoa, ela não teve efeito de substituição, não veio para substituir as pessoas. Alguns eventos no passado de ganho tecnológico, os economistas falam de efeito de substituição, acho que um deles foi quando surgiu a máquina a vapor, né? Que você passa a ter uma máquina que o homem não precisa mais fazer força ou substituir outro tipo de força. Nesse caso aqui, a gente está muito no começo. Então, é difícil fazer previsões. Mas eu acho improvável que o ganho tecnológico seja muito maior do que a internet. Né? Sem a internet, por exemplo, a gente não teria conseguido fazer esse podcast. A gente combinou antes, a gente falou pelo Teams, a gente está gravando aqui, está transmitindo. E a produtividade aumentou 1,5 ponto ao ano, porque era 1,5 o crescimento da produtividade do trabalho, passou para 3. A gente acha difícil que agora o ganho de produtividade seja maior do que isso. Muitos economistas estão projetando algo como 0,5 ao ano, ou 1 ao ano, né, de adição ao crescimento da produtividade do trabalho. Obviamente que é tudo uma grande estimativa, mas eu acho mais provável que a tecnologia, mais uma vez, venha trazer aumento de renda, aumento de bem-estar e aumento de riqueza, do que substituição e crise por excesso de desemprego. Imaginar uma população que tenha 20% das pessoas sem conseguir fazer nada, eu acho isso bem... Acho uma certa fantasia. Negativa, né, mas uma fantasia. Até completando, recentemente o Fed faz anualmente um simpósio, que é o Jackson Hole, e você vai tratar de temas macro, né? E o tema desse ano foi o mercado de trabalho, em alguns trabalhos focados no que a gente tem até agora de tecnologia e AI. A conclusão, pelo menos animadora por hora, é de que ela é muito mais uma ferramenta que até o momento ela está melhorando o trabalho, né? Ela não está substituindo, ela está realmente fazendo com que a pessoa que usa aquela ferramenta seja mais produtiva. Pode ter, eventualmente, algum setor específico onde você tenha que ter uma realocação. Isso aconteceu também em outros eventos, né, como em 95, mas no agregado a economia ganha como um todo. Então, acho que, por enquanto, os debates, acho que é onde o Fed está, como o Fed está raciocinando, aparentemente, ainda é nessa linha positiva do AI como um ganho tecnológico que traz no agregado um bem-estar, um aumento de atividade e emprego. E já que a gente mencionou aqui bastante sobre o Fed, qual que é a expectativa de vocês em relação à postura, posicionamento daqui para frente, né? Pensando como que ele vai agir diante disso tudo? Qual que é a expectativa? O Fed já deu mais ou menos o caminho dele. Ele aparentemente vai cortar taxa, ele cortou taxa recentemente, semana passada. Ele vai cortar a taxa provavelmente mais 2 vezes, vai aproximar a taxa da neutra nos Estados Unidos. E ele está contando com essa desaceleração que a gente já está observando. De fato, você tem uma desaceleração em parte por causa do choque de incerteza, né, causado pelas mudanças do governo Trump. Né? Então, o empresário, de alguma maneira, se retraiu, a própria tarifa, a imigração, isso tudo é um choque de incerteza. A taxa estava restritiva, então a economia ela desacelerou. De fato, o mercado de trabalho desacelerou também, uma parte por conta do lado da oferta, porque tem menos gente para contratar, mas uma outra parte também pelo lado da demanda. E aí, do lado da demanda, você também talvez até já tenha alguma coisa tecnológica afetando, não só o choque de incerteza. E a inflação, que as pessoas esperavam que fosse bem mais alta com a tarifa, não foi. Nas palavras do secretário do Tesouro americano, as empresas estão comendo a tarifa, de alguma maneira, porque você pega um bem que custava 100 dólares nos Estados Unidos, você botou uma tarifa de 20%, era esperado que esse bem fosse para algo como 110, 115, dependendo da margem do setor, botar 110 de preço, ia subir 10% com uma tarifa de 20%. A verdade é que esse produto subiu para 101, 102 dólares. Uhum. E esse 8 dólares, quem está pagando hoje é ou o importador ou o varejista americano. Então, de fato, tem alguém combinando a tarifa. O Fed está contando com isso, ele está contando que na hora que esse repasse acontecer, a economia vai estar fraca, e a economia estando fraca,
esse choque não vai retroalimentar dentro da economia, não vai se propagar além do choque. Portanto, ele optou por essa estratégia de corte de taxa até o final do ano. Só um risco que eu acho que é válido monitorar e que a gente está atento a gente está falando justamente desse ganho de produtividade, taxas de crescimento maior, né? A gente, na semana passada, teve uma revisão de dados de crescimento nos Estados Unidos grande. Então, nesse momento, o Banco Central americano virou um pouco o seu olhar para os dados de emprego, que foram mais fracos. E, obviamente, num ambiente de muitas incertezas, a questão da tarifa, né, muita confusão do lado de políticas americanas, mas se de fato a gente tem essa melhora em termos de produtividade e volta de um crescimento americano, esse mercado de trabalho pode voltar a ganhar tração. E aí talvez mude um pouco o farol do Fed em termos de preocupações que passe a ser com o outro lado do mandato, que é um medo de que a atividade possa ser mais forte e coloque em risco o lado da inflação. Por mais que lá na frente a gente vai descobrir que não era um ganho de produtividade, não teve inflação, mas pode começar a virar um pouco o risco do mandato para o lado da inflação e você retirar alguns desses cortes que tem hoje precificado na curva. Então isso seria um risco. Que em última instância que pode acontecer, assim, muito bom para os Estados Unidos vai crescer muito, pouca inflação, mas em última instância ele pode ser o sugador de recursos no mundo, né? Isso aconteceu ali ao longo de 95 até 2000, até o estouro da bolha. Os Estados Unidos ele era, né, o grande atrator de recursos pelo seu ganho de produtividade. Então isso poderia ser um risco, uma mudança de cenário. Então a gente vai tentando navegar, observando para que lado os riscos vão pendendo a cada momento. Bom, e para a gente finalizar, para a gente não deixar de falar de um assunto que é um pouco polêmico, inclusive, mas as eleições no Brasil, voltando aqui para o Brasil, como que esse fator pode entrar aqui no radar dos investidores e qual que é a visão de vocês em relação, eu acho que assim, um momento ainda de muitas incertezas, mas dado um pouco do cenário atual, qual é a visão de vocês? Eu diria que hoje não dá para saber o resultado da eleição. A gente observa muito os analistas, né, políticos, as pessoas que realmente entendem desse processo, e a gente vê 3 tipos de análise que são feitas, né, com bastante frequência. Uma é uma análise mais estrutural, né? Tem gente que acha que entende a cabeça do brasileiro, como se o brasileiro fosse uma coisa mais ou menos homogênea, e faz projeções do tipo, o brasileiro está cansado disso, o brasileiro está cansado daquilo, que o brasileiro realmente quer aquilo, e aí se projeta o número de protestante no Brasil, diz que o protestante é de um certo tipo, que o brasileiro é mais empresário, e aí você prevê o resultado da eleição com base nisso. Tem considerações também sobre a forma com que o brasileiro se informa, que não é mais na televisão, mídia social, e aí, portanto, faz uma conclusão. Eu não acredito muito nesse tipo de análise, mas tem bastante frequência, a gente vê com bastante frequência. O outro tipo é aquele tipo clássico, que a gente projetar a taxa de desemprego, o crescimento e a inflação nas vésperas da eleição, a gente vai conseguir saber se o pessoal vai votar no governo ou não. Também eu não sei se isso vale muito, a gente tem vários exemplos de situações que não valeu, que alguma outra coisa estava mudando no momento e a eleição foi para um outro caminho. Se a gente, o Brasil, acho que a gente pode dizer que é um país dividido. A última eleição, a diferença de votos foi de 3 milhões de votos. Uma diferença de 3 milhões significa que você tem que virar 1.501.001 votos, né? Você não precisa virar 3, né? Se você virar 1.500.000, você vira o placar da eleição. Então, assim, é muito pouca gente, né? O eleitor mediano ali é o cara que provavelmente vai decidir a eleição. E a gente sabe também que a eleição é um período de eventos bastante imprevisíveis, né? Então, recentemente a gente teve a facada do Bolsonaro, a gente teve o acidente do Eduardo Campos, a gente teve aquela trajetória da Marina na eleição, que ela foi 30% de votos, depois ela se acabou na urna. A gente teve a eleição do Trump agora, que tem nada mais incerto que um tiro na orelha, né? Porque o tiro na orelha é o tiro que não... Mas, assim, são coisas que acontecem nesse processo. Tem escândalos, tem denúncia, tem vazamento, tem operação da polícia. Assim, é um período difícil. E como você está falando de um país que está bem dividido e com uma diferença de 1,5 milhão de votos pode mudar o resultado, eu acho que assim, na nossa avaliação é mais prudente não fazer projeção. O que a gente procura fazer
é acompanhar algumas pesquisas, e aí o que tem hoje de relevante é a avaliação do governo. A gente tenta acompanhar a avaliação do governo, e tentando levar em consideração também a qualidade das pesquisas, porque a gente sabe também que tem pesquisas que são feitas com muito rigor estatístico e processo, etc. Tem pesquisas que são feitas com menos rigor, tem pesquisas que são feitas por encomenda de algum grupo ou outro, então elas têm um viés natural. Então, a gente tem bastante experiência com isso, a gente não é a primeira eleição, então a gente é bem escolado para saber que não dá para saber muita coisa, especialmente com essa antecedência. Muito bom, excelente. Acho que o papo aqui trouxe bastante contextualização para quem está nos assistindo e, inclusive, bastante conhecimento aqui do lado de vocês. Quero agradecer mais uma vez, Pádua, Vairo, muito obrigada pela participação. Foi uma troca e um conteúdo muito enriquecedor. Obrigada pela participação. Obrigado a você. Obrigado, a gente que agradece. E a você que nos assistiu até aqui, obrigada pela companhia. E para continuar acompanhando os nossos conteúdos, siga o canal da BTG Asset aqui no YouTube e no Spotify. E até a próxima!